caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória dos mártires ugandenses, São Carlos Lwanga e seus 21 companheiros mártires também. E é propício, o evangelho de hoje é propício, porque nos mostra o porquê, meus santos, de viver, se sacrificar e morrer. O cristão, ele vive, se necessário for, e muito provavelmente o será, se sacrifica e morre por causa de Cristo, porque ele crê na ressurreição prometida por nosso Senhor. Isto é, o cristão sabe, como diz o Papa Emérito Bento XVI, na encíclica Spe Salvi, ele diz: se a meta é grande, vale a pena a canseira do caminho. Isto é, se aquilo para o qual caminhamos é muito bom, é muito importante, se aquilo vale a pena, nossa, a gente aguenta a longa caminhada. Então, se queremos ser bons cristãos, precisamos pedir a nosso Senhor. Quando eu digo bons cristãos, eu falo santos, né? Se queremos ser santos, devemos então pedir a nosso Senhor que aumente em nós cada vez mais a fé na ressurreição, a fé na glória esperada, na felicidade sem fim, para que diante das canseiras da vida e das provações, nós, mesmo as sentindo, digamos, vale a pena. Mas, além de pedir a Deus fé, né, e consequentemente, se tivermos fé, a esperança será viva em nós, a esperança de possuir os bens eternos, precisamos pedir também a Deus que nos conceda amor, caridade, para que não sejamos cristãos, mas cristãos tristes, mas que nós vivamos a nossa fé e suportemos as dificuldades da nossa fé, mas com alegria no coração. Por quê? Porque sofro por amor a Deus, porque amo a Deus, porque quero corresponder com amor a tanto amor que dele recebi. Então, mesmo que nós passemos por dificuldades, e repito, passaremos, a tristeza, o desânimo, a amargura não terão lugar no nosso coração, porque eu amo a Deus. E quando nós amamos alguém, e espero que todos amem, e quem ama sabe que quando a gente ama alguém, e a gente precisa amar com dor, amar queremos. Isto é, quando nós amamos alguém e precisamos por essa pessoa sofrer, nós temos até uma certa alegria em sofrer por essa pessoa. Quando precisamos fazer algo custoso, nós nos alegramos por fazer algo custoso, isto é, nossa, isso me custa, mas eu quero fazer isso por Deus, porque Ele merece, porque Ele é bom. Então, assim, é próprio de quem ama querer oferecer a nosso Senhor algo que nos custe, algo que exija de nós algum sacrifício. Pois bem, então, colocando esses pontos, que nós precisamos pedir a Deus fé, precisamos pedir a Deus que reavive cada vez mais a nossa esperança, e precisamos pedir a Deus que nos conceda cada vez mais amor, para que nós queiramos, para que nós nos alegremos por Ele sofrer. E aqui, meus santos, se nós não fizermos a experiência disso, será apenas uma teoria meio louca, mas se nós nos pusermos em oração,
e suplicarmos a nosso Senhor essa graça, nós veremos, por exemplo, um exemplo bem prático, uma mãe que passa a noite com o seu filho, ela se cansa, ela acorda no outro dia pesada de sono, mas feliz, porque ela amou concretamente o seu filho. Eu tenho certeza que você, quando fez alguma penitência, algum sacrifício por nosso Senhor, no momento do sacrifício, talvez a alegria não fosse tão presente. No momento da penitência, talvez, os mais virtuosos experimentarão alegria mesmo no momento do sacrifício. Mas talvez no momento do sacrifício você não experimente a alegria, mas depois, quando você olha para trás e diz: nossa, que bom, eu amei a Deus, e eu amei a Deus com dor. Não é masoquismo, não é amor ao sofrimento em si, mas é a alegria de ter amado. Pois bem, então, diante desse panorama em que Jesus no Evangelho nos fala sobre a ressurreição, defende a ressurreição não crida pelos saduceus, nós lançamos o nosso olhar para os santos mártires de hoje. São jovens, são, na sua grande maioria, rapazes dos seus 16 a no máximo 25 anos. São jovens ugandenses, são pajens. Isto é, o que era um pajem? Era um rapaz que servia, quer dizer, os rapazes que serviam o rei, as moças, que também são chamadas de damas de companhia, que serviam as rainhas e as princesas. Então, ele servia na corte, eles serviam. Luanga era o chefe dos pajens. E ele serviu na corte do rei ugandense. E esse rei ugandense não era um homem virtuoso. Isto é, não era apenas um homem não virtuoso, era um homem depravado. Ele queria que os seus pajens o servissem sexualmente também. E Carlos Luanga, sendo cristão, e é claro que um cristão, meus santos, ele nunca é um cristão mudo, é um cristão que não quer se comprometer, muito pelo contrário, o cristão sempre está disposto a se comprometer, mesmo que com o prejuízo próprio. O cristão sempre está disposto a evangelizar, mesmo se por causa disso ele tiver alguma consequência, alguma dificuldade nas consequências. Então é claro que Carlos Luanga não poderia ficar indiferente àquilo. E ele não só não se submeteu aos requisitos, aos pedidos de serviço sexual por parte do rei, como ele começou a catequizar, a ensinar, a evangelizar os outros pajens, dizendo que aquilo não era digno de um cristão, que o rei não tinha direito de isso fazer, e que ele, neste caso, não deveria ser obedecido, porque importa obedecer a Deus, importa obedecer primeiramente a Deus, que é os homens. Então, quando o rei requisitou um rapaz, esse rapaz também cristão, e formado, alertado, iluminado pela fé ardente de Carlos Luanga, esse rapaz não cedeu, e o rei, indignado, o transpassou com a espada e o deixou agonizando a noite inteira. No outro dia, ele ainda agonizava e ele mandou decapitá-lo. Então foi apenas o primeiro, mas como nós ouvimos na oração coleta da missa de hoje, o sangue dos mártires é semente de cristãos. Meus irmãos, quando um cristão
começa a sofrer pela sua fé, isso anima outros cristãos a fazerem o mesmo. Quando a graça de Deus é generosamente acolhida por uma alma, e a pessoa começa a testemunhar o sofrimento por amor a Cristo, começa a testemunhar Cristo no sofrimento, isso faz com que outros corações se animem também a fazer o mesmo. Infelizmente, o contrário também acontece. Quando um cristão começa a prevaricar a sua fé, começa a fazer pouco caso da sua fé, começa a querer viver a sua fé sem radicalidade, ele de alguma maneira começa também a contaminar aqueles que com ele convivem. A gente até diz, né, que uma maçã podre apodrece outras maçãs. Então quer dizer, aquele cristão desanimado, aquele cristão xoxo, aquele cristão frio, pronto para ser vomitado, ele acaba também esfriando o ambiente, esfriando outros cristãos. Então percebe aqui a nossa responsabilidade. Quer dizer, não apenas de você dizer, não, eu quero ser um cristão fervoroso, porque eu quero me salvar, mas também por caridade. Eu quero ser um cristão fervoroso, porque eu não quero ser causa de condenação para ninguém, porque eu não quero fazer um mal para ninguém. Um catequista fervoroso, ele afervora, ele abrasa o coração dos catequizandos. Um coordenador, um ministro extraordinário da comunhão fervoroso, ele espalha o calor do evangelho, o fogo do amor de Deus por onde ele passa. Um sacerdote fervoroso, ele de alguma maneira, ele afervora, ele aumenta o amor de Deus na comunidade. Mas o contrário também pode acontecer. Então quer dizer, não apenas pedir a Deus a graça de um amor ardente, de um amor forte, mais forte que a morte, não apenas para que eu me salve, mas para que eu seja instrumento de salvação para aqueles que conviverem comigo. Pois bem, então o rei ficou indignado e sabendo então que o cristianismo estava sendo pregado, e pregado, entre aspas, com radicalidade. Ele não tinha até então problema que cristãos fizessem parte da sua corte. O problema é esses cristãos radicais, esses cristãos que querem viver tudo aquilo que está no Evangelho, porque não dá para viver tudo. Estou aqui apenas colocando como o mundo apresenta. O mundo, meus santos, não tem dificuldade de ter cristãos light, de ter cristãos frouxos, de ter cristãos mornos. O mundo não aceita cristãos de verdade. Se você quiser de verdade servir a um único Senhor, o mundo odiará você, como odiou a Cristo. Mas se você estiver disposto a servir a vários senhores, a viver várias leis, a seguir várias doutrinas, o mundo não terá dificuldade nenhuma de aceitar você, desde que você seja um relativista, que quando um preceito de Cristo não se adequar bem ao mundo em que você vive, ou for muito difícil de ser aplicado à sua vida, desde que você venha a relativizar este mandamento, o mundo não terá dificuldade nenhuma a aceitar. Mas o cristão de verdade, ele não escolhe o que obedecer. O cristão de verdade, ele procura viver a fidelidade a Deus em todos os seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, celebrar um mártir é sempre pedir a Deus essa generosidade na observância da vontade de Deus, esta santa radicalidade sem a qual não existe verdadeira santidade. Isto é, radicalmente cristão,
radicalmente católico, radicalmente obediente a Deus. Eu já disse aqui outras vezes, pense num rapaz que vai se casar com uma mulher e ela diz: olha, eu vou me casar com você, mas esse negócio de radicalidade, eu não concordo. Eu serei fiel a você, mas não radicalmente fiel. Você se casa com ela? Eu não. Se eu fosse casar com uma que não fosse radicalmente honesta, radicalmente fiel, eu não, porque ela ia me trair, me colocar chifre. De jeito nenhum. Eu quero, se eu fosse me casar, era com uma mulher que pelo menos prometesse ser radicalmente fiel. Se eu for contratar um funcionário para a minha empresa, eu quero um funcionário radicalmente honesto, porque eu vou confiar os meus bens para ele. Ora, e por que é que se eu quero um amigo, eu quero um amigo radicalmente fiel a mim, não um amigo que seja falso de vez em quando? Ora, se isso vale para a amizade, se isso vale para um amor entre uma mulher e um homem, quando que vão constituir uma família, se isso vale para a minha empresa, os meus funcionários, por que é que isso não deve valer também para Deus? Por que é que um cristão, radicalmente católico, é taxado de extremista, que não pode ser assim? Pois bem, Carlos Luanga queria ser radicalmente cristão católico e formava outros cristãos radicalmente cristãos católicos. Isso começou a aumentar na corte e o rei começou a perceber que antes os seus pajens, que aceitavam com tanta facilidade os seus pedidos, agora começaram a negá-lo. Quando ele soube disso, ele quis dar um sinal de uma advertência. Ele mandou queimar vivo Carlos Luanga, que sabia que ele era o chefe dos pajens. Isso só fez com que aumentasse ainda o fervor dos outros pajens. E aí outros também foram queimados, outros foram decapitados e outros afogados. Então, todos eles não morreram no mesmo dia, mas todos eles, São Carlos Luanga e os 21 companheiros, todos eles eram pajens da corte do rei, que se recusaram a obedecer ao rei, porque primeiramente eles obedeciam a Deus. Meus irmãos, supliquemos a nosso Senhor esse amor generoso, esse amor verdadeiro, esse amor fiel, esse amor radical. Eu sei porque com quantas pessoas eu já conversei na vida. Eu sei então que aqui nessa igreja, todos os que estão aqui, se vieram às 6 da manhã, no fuso horário de Cuiabá, se vieram para cá à missa, hoje está frio, então se saíram no frio de casa, deixaram suas camas para vir à missa, é porque querem amar a Deus. Se você está seguindo pelas redes sociais, você deu uma paradinha nas coisas que estava fazendo para acompanhar a Santa Missa, é porque você de alguma maneira quer servir, crê em nosso Senhor. Mas eu sei que no seu coração existe a tentação de acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo, de servir a dois senhores, de fazer as coisas de Deus, mas fazer também as coisas do mundo, isto é, de não ser tão radical no seguimento a nosso Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, se você não buscar a fidelidade a nosso Senhor, você nunca vai experimentar a alegria de ser cristão. Se você não se esforçar de verdade para seguir em tudo a vontade de Deus, você não só não experimentará a alegria, a verdadeira alegria de ser de Cristo, como você estará comprometendo até mesmo a sua própria salvação. Porque hoje você faz umas coisinhas pequenas
à sua maneira. Você hoje relativiza umas coisinhas pequenas do Evangelho e pouco a pouco você vai relativizando outras coisas, mandamentos maiores e mandamentos centrais, de modo que, no fundo, você não segue a Cristo, você segue a si mesmo, as suas vontades e as suas conveniências. Que São Carlos Luanga e seus companheiros que derramaram seu sangue por Cristo intercedam por nós, para que nós também, se necessário for, estejamos dispostos a derramar o nosso sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.